aí, galerinha, tudo bem? O sangue, nós já vimos as características dele, nós já sabemos para que ele serve. Mas e agora? Como que esse sangue ele é transportado por todo o nosso corpo? Quem é o responsável por fazer esse transporte? Por onde ele percorre? Qual o caminho que ele faz? Tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje sobre sistema circulatório. Então se liga nessa aulinha que está começando agora. Bora lá! Vamos lá, minha gente, começando nossa aula então sobre sistema cardiovascular. Em alguns materiais didáticos vocês podem ver também como sistema circulatório. E o que é esse sistema? Então ele é formado por órgãos responsáveis por fazer a circulação de sangue no nosso corpo. Quais são as características então desse sistema? Ele é um sistema circulatório fechado, que nós já vimos que durante o processo evolutivo aí, o sistema circulatório, quando ele surgiu nos primeiros organismos, eles eram do tipo aberto. E agora, para nós seres humanos, esse sistema circulatório ele é fechado. Por que ele é fechado? Porque ele percorre o interior de veias e artérias e não mais o sangue fica distribuído por toda a cavidade. Tá? E ele promove então essa circulação de sangue que promove o transporte de elementos pelo nosso corpo. Quais elementos? Nutrientes, gases, excretas, hormônios. Tudo isso é então feito pelo sangue e pelo transporte desse sangue então por todo o nosso corpo, tá bom? Ele possui um controle próprio, tá? Então o batimento do coração, que é o principal órgão então do sistema cardiovascular, ele possui um sistema próprio de controle, né? Então as contrações do coração são dadas por ele mesmo. Só que ele é regulado pelo sistema nervoso central e periférico, principalmente pelo periférico, né, pela atuação da adrenalina, né, e da acetilcolina, que promovem essas alterações, então, no sistema nervoso. A gente vai ver com mais detalhes nessas alterações quando nós falarmos especificamente sobre o sistema nervoso, tá bom? Ele tem aí o coração como principal órgão que eu já falei. No próximo slide nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre o coração. E, além de promover a circulação de sangue pelo corpo, distribuição de nutrientes, né, ele também promove a regulação da temperatura corpórea. Então, nós também vimos, né, que durante o processo evolutivo dos seres vivos, o coração, dividido em 4 cavidades totalmente individualizadas, proporcionou uma importante característica que foi o surgimento da homeotermia, que é a capacidade dos seres vivos de manter a temperatura corpórea constante. O que isso significa? Significa que em dias quentes há uma regulação do nosso metabolismo para abaixar a temperatura e manter ela na mesma, né, na temperatura constante, né, abaixa a temperatura da pele para manter a interna constante. E em dias frios há um aumento também da circulação sanguínea para promover o aquecimento, né, da temperatura interna para manter ela na mesma temperatura sempre. Tá? Então, esse controle de temperatura ele se dá por meio da atuação do sistema cardiovascular, ok? Bom, continuando. Então, aqui o coração, né, a estrela principal desse sistema. O coração, desde que a gente, né, começou a estudar a evolução do sistema, o sistema cardiovascular, tá? Nós vimos que o coração de aves ele já tinha essas 4 cavidades totalmente individualizadas. Tá? Aqui em mamíferos também se repete. Então, o coração de mamíferos ele é dividido em 4 cavidades, 4 câmaras. Essas câmaras recebem nomes. As duas, né, 2 átrios e 2 ventrículos. Como o coração pode ser dividido, né, para ficar mais fácil o entendimento, né, o estudo, ele pode ser dividido em lado esquerdo e lado direito. Então, consequentemente, nós teremos um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo, ok? Bom, eles são formados por tecido muscular estriado cardíaco, tá? A gente já sabe que os estriados cardíacos eles possuem movimentos rápidos e involuntários. Se a gente for, né, estudar o coração, nós podemos dividir a formação dele em 3 camadas. A camada mais externa, chamada de pericárdio, a camada muscular do meio, que é chamada de miocárdio, e a camada de revestimento interno, que reveste internamente as cavidades, chamada de endocárdio. Tá? Então, pericárdio, miocárdio e endocárdio, essas 3 camadas formam o coração.
Ele possui mais ou menos, né, o peso dele, só para vocês terem uma ideia, cerca de 250 a 350 gramas em um indivíduo adulto saudável, tá? Por que um indivíduo adulto saudável? Porque, né, o coração, conforme a idade, se você pegar um coração de um bebezinho recém-nascido, é lógico que ele vai ser menor comparado ao de um adulto. E saudável por quê? Porque determinadas condições, né, de doenças, o coração ele pode sofrer um tamanho, né, uma variação. Como, por exemplo, pessoas que são afetadas pelo mal de Chagas, aquela doença causada, né, pela picada do barbeiro, contaminado com o parasita Trypanosoma cruzi. Então, uma das características dessa doença é que ela causa um sintoma chamada de uma condição chamada de cardiomegalia. É um aumento significativo do tamanho do coração, é um inchaço, né, uma inflamação, tá? Então o coração fica ligeiramente maior, ok? Então por isso que eu falei que em situações normais de um adulto saudável, ele pesaria aí 250 a 300 gramas, tá? O tamanho dele, a gente costuma se referir ao tamanho de um punho fechado, de uma mão fechada, né? Continuando então, essas quatro cavidades, tá? Aqui no esquema anterior eu tinha mostrado um coração mais didático para mostrar para vocês somente as quatro cavidades. Agora, nesse outro esquema mais detalhado, eu quero que vocês percebam quais são as estruturas que chegam ao coração e partem do coração. Eu estou falando dos vasos sanguíneos que chegam e saem do coração, tá? Então, dessas cavidades, eles chegam vasos e saem vasos dela. Então, aqui nessa foto, ele ilustra para a gente o seguinte. Do lado direito do coração, tá? Essa parte que está virada aqui para baixo, então, chega-se uma veia, né, chamada de veia cava. A veia cava, ela traz sangue. A gente já vai ver com tudo isso mais detalhe, tá? Ela traz sangue venoso de todas as partes do nosso corpo para a cavidade do átrio direito. Então, ó, é a veia cava chegando aqui. É que a veia cava, ela tem, né, a veia cava superior e a veia cava inferior, que traz sangue da parte superior do nosso corpo e da parte inferior, tá? Mas as duas se unem e elas desembocam nessa cavidade do átrio direito. Depois, esse sangue ele passa, né, pelas válvulas aqui, tá? Que a gente já vai detalhar também a válvula certinho para que serve. Ela vem para a cavidade do ventrículo direito e daqui ela sai em direção ao pulmão através da artéria pulmonar, que está aqui, ó. Então agora é uma artéria, tá? Depois ela vai para o pulmão, sofre a transformação em sangue arterial e ela volta, né? Quando ela volta aqui, ó, através das veias pulmonares, que ela vem entrar no átrio esquerdo, tá? Entrou no átrio esquerdo, agora sangue arterial, vem para o ventrículo direito e daqui ela sai em direção ao corpo através da artéria aorta, tá? Que está mostrando aqui, ó, tá? Então, eu queria mostrar para vocês esses nomes aqui de vasos sanguíneos que chegam e saem do nosso coração. Importantíssimo, nós sabemos o nome deles aqui, tá? Agora vamos para uma outra imagem com um pouquinho de mais detalhe ainda. Vai ficando cada vez mais detalhado, tá? Agora aqui, ó, mostrando para vocês então esse coração, né, com os vasos sanguíneos. Já vou repetir todo o percurso. E aqui mostrando para vocês as duas válvulas, tá? Separando o átrio e o ventrículo, nós temos válvulas. Para que válvulas? Porque o sangue ele percorre um sentido só. Então, ele sempre vem do átrio em direção ao ventrículo. E esse sangue ele não pode voltar do ventrículo para o átrio. Para garantir que esse sangue não retorne para o átrio, né, e ele saia pelo lugar certo, que seriam as artérias, então existe essas válvulas. Essa válvula, ela permite a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, mas ele não deixa o sangue voltar do ventrículo para o átrio. Se ele tentar voltar, ele se fecha, né, e não deixa fazer essa passagem aqui, tá? A válvula do lado direito, ela é chamada de válvula tricúspide, tá? Cúspide quer dizer pontas. Então, é uma válvula que possui 3 pontas. E a outra válvula do lado esquerdo, que separa então o átrio do ventrículo esquerdo, ela é chamada de válvula bicúspide, porque ela tem duas válvulas, duas pontas, tá?
E ela recebe esse nome porque ela recebe um outro nome, perdão, né, chamada de válvula mitral, tá? Então ela pode ser chamada ou de válvula bicúspide ou de válvula mitral, tá? É as duas coisas em referência à mesma válvula, tá bom? Bom, então vamos lá, tá? Eu coloquei aqui para vocês somente, né, para destacar aqui e ficar mais resumido, o lado direito. O que ele possui? Passa pelo lado direito sangue venoso, tá? Já vamos falar o que é o sangue venoso. E ela, né, do lado direito, ela tem o que? A veia cava, que traz o sangue do corpo para o coração, a válvula tricúspide, que está entre o átrio e o ventrículo direito, e a artéria pulmonar, que leva sangue do ventrículo para o pulmão. Depois, do lado esquerdo, nós temos o lado que passa o sangue arterial. Ela possui, então, a veia pulmonar, tá? Que traz sangue para o átrio esquerdo, vindo do pulmão. Ela tem a válvula bicúspide ou mitral, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. E nós temos a artéria aorta, que leva sangue do ventrículo esquerdo para o restante do corpo. Tá bom? Então, o caminho seria isso aqui, ó. Veio sangue através da veia cava superior e inferior, né? Caíram na cavidade aqui, ó, do átrio direito. O sangue é bombeado do átrio direito para o ventrículo esquerdo. Aí a válvula ela se abre nessa passagem e depois fecha. Aí ocorre a contração do ventrículo e esse sangue ele passa para a artéria pulmonar, tá? A artéria pulmonar leva o sangue para o pulmão e devolve, né, o sangue agora arterial para a veia pulmonar que retorna para o lado esquerdo do coração, tá? Aí o sangue entrou do lado esquerdo, passa do átrio para o ventrículo aqui, tá? A válvula se abre e depois fecha. Ocorre a contração do ventrículo e o sangue agora sai por aqui, ó, tá? Por artéria aorta. E aí vai para distribuir por todo o corpo. Tudo bem? Então, esse é o esquema da circulação de sangue aqui nessa região do coração, tá? Até aí tudo bem? Galerinha, por essa regrinha aí que eu falei para vocês, né, por esse esquema que eu mostrei para vocês, nós podemos dizer que nós temos 3 regrinhas aqui, ó, que ilustra bem como que esse sangue percorre, então, no sistema circulatório. Eu coloquei aqui para vocês, ó, as regras. O sangue venoso, ele percorre o lado direito do coração, tá? Então, sempre do lado direito do coração, vai percorrer o sangue do tipo venoso. Só para adiantar para vocês, o sangue venoso é o sangue que ele é rico em gás carbônico, tá? E pobre em oxigênio. Então, ele percorre o lado direito. O sangue arterial, ele percorre o lado esquerdo do coração, tá? Então, primeira regrinha, sangue venoso lado direito, sangue arterial lado esquerdo. Segunda regrinha, o sangue, ele chega no coração por meio de veias e ele sai pelas artérias. Então, sempre quando ele chegou, o sangue chegou, ó, quando ele chegou do corpo, ele chegou através da veia cava. E quando ele chegou do pulmão, ele chegou pela veia pulmonar, tá? Quando ele saiu do corpo, quando ele saiu do coração em direção ao pulmão, ele saiu pela artéria pulmonar. E quando ele saiu do coração em direção ao corpo, saiu pela artéria aorta. Então, segunda regrinha, o sangue chega no coração por veias e ele sai dele por meio de artérias, tá bom? E terceira regrinha, quando o sangue chega no coração, ele chega através das cavidades dos átrios. Então, ele chegou no átrio. E quando ele foi bombeado para fora, ele foi bombeado pelos ventrículos. Tá bom? Então, terceira regrinha, o sangue chega no átrio e sai pelo ventrículo. Certo? Essas 3 regrinhas são super importantes porque elas ilustram muito bem como que ocorre o funcionamento do sistema circulatório, tá bom? Só para esclarecer, porque nós vamos usar esses termos mais para frente, nós vamos falar sobre sístole e diástole, tá? O que é a sístole? A sístole é a mesma coisa que a contração do coração. Então, quando o coração ele se contrai, né, ele se aperta, o músculo cardíaco ele se contrai para apertar,
para expulsar o sangue, ele faz a contração, a sístole. Quando ele relaxa, que aí o coração se enche de sangue, ele faz a diástole, tá? Então, a sístole e diástole é a contração e o relaxamento do músculo do coração, para promover, então, esse bombeamento de sangue. Tudo bem? É importante isso porque nós vamos falar bastante sobre sístoles e diástoles mais para frente. E eu falei para vocês que o coração, ele tem um controle próprio, né? Então, é o próprio coração que controla o batimento cardíaco. Ainda bem, né, que não é o sistema nervoso central puramente. Porque imagine, o sistema nervoso central é responsável pela movimentação voluntária. E se fosse assim, todo momento em que se você tivesse que controlar a batida do seu coração, pedir que o seu coração batesse, no momento em que você estivesse, por exemplo, dormindo, o seu coração ia parar de bater. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, é que a contração não é controlada pelo sistema nervoso central, tá? Ela é regulada, né? Tem algumas condições em que o sistema nervoso central e o periférico, eles regulam o batimento. Só que como que ele controla mesmo, é um próprio sistema do coração. Como que é isso? São duas regiões, né, que reúnem ali, né, células de contráteis, são chamadas de nódulos, tá? O primeiro nódulo é chamado de nódulo sinoatrial. É ele que gera o estímulo, tá? Então, o nódulo sinoatrial, ele gera um estímulo que ele faz com que as células façam a contração. Então, ó, tá ilustrado aqui para vocês. O nódulo sinoatrial fica localizado numa região mais superior, tá? Então, ele gera estímulos elétricos, tá, ritmados, que faz, então, a frequência cardíaca. É ele que determina o ritmo cardíaco, tá? E o estímulo, ele é conduzido, então, para o próximo nódulo, tá? É chamado, então, de nódulo atrioventricular, tá? Então, o estímulo, ele é gerado pelo nódulo sinoatrial e ele conduz para o próximo aqui, ó, o nódulo atrioventricular. Para que serve esse nódulo atrioventricular? Ele meio que retarda um pouquinho a ação do nódulo atrioventricular, tá? Então, o nódulo sinoatrial, ele faz o estímulo, né? E manda para o atrioventricular. E o atrioventricular, ele dá uma segurada um pouquinho nesse estímulo. Para quê? Porque ele que vai conseguir determinar e regular o funcionamento do nódulo sinoatrial. Ele não deixa, então, ocorrer a contração, né, duas contrações muito próximas uma das outras. Então, ele vai ajudar a determinar esse ritmo, tá? Então, ele meio que controla o tempo das contrações. E aí, o que ele faz? Ele vai distribuir, então, esse sinal através dessas células contráteis chamadas de feixes de His, tá? Então, o nódulo sinoatrial, a função dele é conduzir esse impulso nervoso gerado pelo sinoatrial para o feixe de His. E o feixe de His, ele vai conduzir esse estímulo para todas as partes, então, né, do ventrículo, tá? Das células para fazer a contração muscular. Então, olha como é que funciona. O nódulo sinoatrial emite o sinal. Vai para o átrio ventricular, chamado também de nódulo sinusal, tá? Ele, né, dá uma segurada, retarda um pouquinho e manda depois os comandos para os feixes de His, que distribuem esse sinal por todo o ventrículo, mandando executar então esse movimento de contração, tá? Então, esse é o sistema de regulação de batimentos cardíacos, de contrações, né, de sístoles e diástoles do coração, certo? Eles são responsáveis por determinar o que a gente chama de ritmo cardíaco. E esse nódulo sinoatrial, como ele controla o ritmo cardíaco, ele também é determinado de marca-passo, porque ele marca, né, o passo das contrações. Tudo bem? Aí muitos me falam, professor, eu tenho um tio meu que tem um marca-passo, né? Na verdade, todos nós temos um marca-passo, né? Porque ele é o responsável por fazer esse controle. Só que é um marca-passo natural, tá? Existe um aparelho também chamado de marca-passo, aí é um aparelho artificial, né? Que aí ele vai ser feito uma cirurgia e inserido, né? Por quê? Porque ele é o responsável por determinar, então, né, esses estímulos para se fazer a contração. Isso por quê? Porque uma pessoa, provavelmente, ela está com algum tipo de problema, um defeito nesse marca-passo natural,
e ele precisa então de um aparelhinho externo para fazer o controle desses ritmos cardíacos, tá? Mas isso é um outro assunto, é uma cirurgia que é feita para se corrigir um problema, tá bom? Continuando aí. Como que esse sangue ele é transportado então? Nós já vimos que, né, ele sai do coração e aí ele vai ser transportado por todas as partes do corpo por onde? Através dos vasos sanguíneos. Basicamente, nós podemos dividir os vasos sanguíneos em três tipos: as artérias, as veias e os capilares. Nessa ordem, artérias, veias e capilares, eles começam a ficar os vasos sanguíneos mais finos, né, e mais delicados. Então, os primeiros aí que eu falei, que são as artérias, são os vasos sanguíneos mais calibrosos, né? Calibrosos que ele possui, então, um diâmetro maior. Além do diâmetro maior, eles possuem, né, um revestimento que forma, né, a parede desses vasos sanguíneos bem mais espesso, tá? Por quê? Porque justamente é o sangue que ele tem que é o vaso sanguíneo que ele tem que aguentar a maior pressão. Então é o sangue que sai, né, suportando toda a pressão de contração do ventrículo. Quando o ventrículo se contrai, ele expulsa o sangue com muita força. E ele precisa então ter vasos sanguíneos mais resistentes para aguentar toda essa força que sai, né, o sangue dali do coração. Essas são as artérias. Então as artérias são formadas por três camadas, tá? A camada mais externa é formada por um tecido conjuntivo fibroso, a camada intermediária, que é uma mistura entre tecido conjuntivo elástico e tecido muscular liso, e a camada interna é uma camada de tecido epitelial, de revestimento, tá? Por questão de curiosidade, eu coloquei aqui para vocês que a artéria aorta é uma artéria mais calibrosa, né? Ou seja, é a artéria mais grossa, mais espessa, tá? Do nosso corpo. A gente fala assim, a grosso modo, que cabe até, né, de tão calibrosa que ela é, cabe até o nosso dedo ali, né, dentro dessa artéria, de tão grossa que ela é, tá? E ela é muito resistente. Então é a artéria que sai do ventrículo esquerdo do nosso coração, levando sangue por todo o nosso corpo, tá? Eu esqueci de mencionar aqui para vocês, mas só uma diferença na espessura, né, das paredes do miocárdio, né, do ventrículo esquerdo para o direito, tá? O esquerdo ele é bem mais espesso, tá? Ele é bem mais forte, né, o músculo ali do que o do lado direito, porque a pressão tem que ser maior, porque ele vai mandar sangue para todo o corpo, tá? Eu enfatizo isso um pouquinho mais para frente quando a gente falar de grande circulação. Continuando. O próximo vaso sanguíneo em questão são as veias, tá? As veias, elas já possuem tamanhos e calibragem intermediária entre artéria e capilar, tá? Elas são mais finas, então, que as artérias, só que são mais grossas que os capilares, tá? E elas levam sangue, então, para distribuir sangue para o nosso corpo, tá? Elas também são formadas por três camadas, assim como as artérias. Só que a camada intermediária e a externa, elas são muito mais finas comparadas às camadas, né, das artérias, tá? Então a camada aqui, ó, de tecido conjuntivo, né, e a de muscular liso são muito mais finas em veias comparado com as artérias, tá? E as veias, elas têm uma peculiaridade. As veias, elas possuem válvulas que impedem o refluxo de sangue, tá? Por exemplo, se a gente pegar as veias da perna, a veia da perna, quando ela está levando sangue, né, da parte de cima para a parte de baixo, até a gravidade vai ajudar, né? A gravidade ajuda, né, empurrando ali o sangue para baixo. Só que esse sangue que vai para os pés, ele vai ter que retornar em direção ao coração. E aí ele vai no sentido contra a gravidade. E aí o que faz para o sangue não ficar voltando, né? O peso do sangue não voltar? São a presença dessas válvulas que eles impedem o refluxo. Nesse próximo slide, nós podemos ver isso aqui, ó, tá? Então, quando o sangue, né, ele é bombeado pela pressão do coração, ele faz a força para a abertura das válvulas. Então, o sangue sobe, ele bate nessas válvulas, elas se abrem e ele vai. No intervalo entre uma sístole e a diástole, o sangue, pela gravidade, ele tende a querer voltar. Só que se ele resolve voltar aqui, ó, o que acontece? Essas válvulas se fecham e esse sangue fica retido aqui. Aí, quando ocorre uma nova contração, uma nova sístole, aí a força do sangue vai para cá, abre essas válvulas de novo e aí o sangue é empurrado mais para cima, tá? Então, ele vai indo nesse sistema
indo a condução de sangue aos pulsos, né, em pulsação, tá? O que acontece é que com o passar da idade, né, ou também pelo estilo de vida que a pessoa adota, esses vasos sanguíneos, eles começam, né, a ficar cada vez perder a flexibilidade. Isso. Então eles vão perdendo essa flexibilidade e eles vão fazendo o quê? Criando bolsas, tá? Ela faz uma bolsa daqui, ó. E aí, quando esse sangue, né, ele passa para cá, né, ele vai em direção, né, na correta, quando ele vai querer voltar, ele forma essas bolsas e o sangue fica retido nessas bolsas aqui, ó, tá? E promove até mesmo a volta do sangue, né, um refluxo desse sangue. Isso, né, fazendo com que essas veias criem esses bolsões aqui de sangue, elas acabam dilatando e criando a tal das varizes, tá? Então, o que são varizes? Elas são ocasionadas justamente porque os vasos sanguíneos começaram a sofrer dilatações, perda de elasticidade e criando-se bolsas, né, nesses vasos aqui, acumulando sangue e não proporcionando direito à irrigação do sangue, né, à circulação do sangue, tá? Então, elas são ocasionadas geralmente, né, pela idade da pessoa. Então, pessoas quando vão ficando mais velhas tendem a desenvolver varizes e principalmente as varizes acabam afetando a região das pernas, porque é a região onde, né, ela mais necessita a presença dessas válvulas para impedir o refluxo, tá? Só que as condições de vida da pessoa, sedentarismo, falta, né, então, de atividades físicas, alimentação ruim, até mesmo uma tendência genética, elas podem contribuir também para a formação e intensificação, né, do surgimento dessas varizes, tá bom? E por fim vamos falar do último tipo de vasos, né, que são os capilares, tá? Calma que ela não acabou ainda, tem mais coisa. Esses capilares, então, são os vasos sanguíneos mais finos de todos. E eles não têm essa tripla camada igual tem artérias e veias, tá? Elas são formadas praticamente só sobre da camada do endotélio. Então é praticamente, né, a parte de tecido epitelial que formam eles. Eles são extremamente finos. E eles servem então para se fazer, né, o fornecimento desses nutrientes, oxigênio para todas as células, né, do nosso corpo, tá? Eles são responsáveis por fazer essa troca de nutrientes, gases, hormônios, tudo, né, para as regiões onde o sangue é passado. Lá no pulmão, quando nós fazemos a troca, né, do gás carbônico pegando o oxigênio novo da respiração, essa troca é chamada de hematose. Ela ocorre entre os capilares sanguíneos dos alvéolos, né, e os alvéolos, tá? Então é chamado de hematose. Beleza? Continuando. Então eu falei para vocês do sangue venoso e o sangue arterial. O que é esse sangue venoso e o sangue arterial? O sangue venoso, ele é um sangue rico em gás carbônico. É um sangue escuro, tem uma coloração bem terrosa, né? Uma cor de tijolos bem escura ali. E ele tem pouco oxigênio. Então tem muito gás carbônico e pouco oxigênio, tá? E o sangue arterial é o oposto. É um sangue vermelho, bem vivo, né? Um vermelho vivo ali, vermelho Ferrari, né? Ele tem um sangue rico em oxigênio e um sangue pobre em gás carbônico, tá? Então é um sangue oxigenado. E essa transformação de sangue venoso em sangue arterial ocorre, igual eu falei para vocês, lá nos alvéolos pulmonares, né? Saindo, né, dos capilares e indo para os alvéolos. Essa troca aí chama-se hematose, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, tá bom? Coloquei aqui na figura só, né, para ilustrar para vocês as diferenças aí entre sangue venoso e sangue arterial. Agora, minha gente, nós vamos dividir a nossa circulação sanguínea em duas partes. A chamada de pequena circulação, ou então circulação pulmonar, e a grande circulação, ou circulação sistêmica, tá? Vamos começar pela circulação pulmonar. Então, eu falei para vocês, tá? Ou a pequena circulação. Eu falei ali, ó, o sangue, quando ele sai aqui, ó, do ventrículo direito, tá? É um sangue, lembra, lado direito, sangue venoso. Ele saiu, ó, sangue venoso do ventrículo direito. Ele passou aqui, ó, para a artéria pulmonar, tá? Da artéria pulmonar, ela vai levar esse sangue venoso para o pulmão.
Lá no pulmão ocorre a troca gasosa, que eu falei para vocês que chama-se hematose, tá? Então, ó, aqui no pulmão ocorreu a hematose, tá? Aí ele transformou o sangue venoso em sangue arterial. Então retorna aqui, ó, sangue arterial, ele volta para o coração. Se volta para o coração, ele volta pelo átrio através de uma veia. Se é arterial, lado esquerdo. Essa veia do lado esquerdo é a veia pulmonar, tá? Trouxe sangue do pulmão, sangue arterial. Aí ele passa para o ventrículo esquerdo, tá? E é bombeado agora para o corpo. Então, olha só, como essa circulação, o trajeto que o sangue faz é um trajeto pequeno, porque ele sai do coração, vai para o pulmão e volta para o coração. Coração, pulmão, coração. Como o trajeto ele é pequeno, chamamos ele de pequena circulação, tá? Ou então circulação pulmonar, porque ele vai só até o pulmão e volta já, tá? É necessário fazer essa circulação pulmonar por quê? Para ele fazer a oxigenação do sangue, tá? Voltar com o sangue rico em oxigênio. Tudo bem? Então aqui eu coloquei para vocês o trajeto aqui, ó. Sai do ventrículo direito através da artéria pulmonar, sai sangue venoso. Vai para o pulmão, onde ele faz a hematose, transformando o sangue venoso em sangue arterial. O sangue arterial ele retorna para o átrio esquerdo através da veia pulmonar, tá? Como sangue arterial. Então esse percurso aqui é a pequena circulação. Agora, partindo para a grande circulação agora. Grande circulação ou circulação sistêmica. Por quê? Porque ele vai fazer agora um caminho grande ou então um caminho que ele percorre todos os sistemas, por isso que sistêmica, tá? Como que ele faz isso? Partimos aqui, ó, de onde parou a pequena circulação, começa agora a grande circulação. Então agora o sangue arterial, tá? Ele vai sair pela artéria aorta. Então, ó, ele veio aqui para o ventrículo esquerdo e está saindo pela artéria aorta. Esse sangue agora é arterial e ele percorre por todo o nosso corpo. Ele vai ser transportado por todo o nosso corpo. E aí, lá no nosso corpo, em toda parte, ele vai fazer a respiração celular. Ele vai captar o oxigênio, fazer a respiração celular e devolver gás carbônico para o sangue. Quando ele devolve gás carbônico para o sangue, esse sangue se torna venoso. E agora o sangue venoso, ele vai ser mandado de volta para o coração. Então ele retorna através das duas veias cavas, superior e inferior. Cai no átrio direito, tá? Bombeia para o ventrículo direito e aí vai ser mandado para o pulmão de volta na pequena circulação, tá? Então olha como o trajeto é bem maior. Por quê? Porque agora sai aqui, ó, né, do coração, vai ter que ir para todas as partes do corpo para retornar com sangue venoso para o coração. Como esse trajeto ele é maior, grande circulação. Coloquei novamente aqui para vocês o trajeto, né, qual que é o resuminho do percurso. Sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta, levando sangue arterial. Vai para todo o corpo onde é realizada a respiração celular, transformando o sangue arterial em venoso. E aí ele retorna o sangue venoso através do átrio direito, pelas veias cavas aqui no coração, tá? Tudo bem? Então esses dois sistemas, né, essas duas circulações, grande e pequena, é o que forma toda a circulação de sangue pelo nosso corpo, tá? Coloquei aqui um esquema resumindo, então isso aqui, ó. Acompanhem comigo para ver se vocês entenderam esse esqueminha aqui agora por inteiro, tá? Então, ó, do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito sai sangue venoso. Ele sai pela artéria pulmonar, vai em direção aos pulmões, onde faz a hematose. Transforma em sangue arterial. Volta sangue arterial, então, através das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Bombeia o sangue arterial para o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo bombeia o sangue através da aorta, que leva o sangue arterial por todo o nosso corpo. Realiza a respiração celular, transforma sangue arterial em sangue venoso, tá? Retorna sangue venoso através das veias cavas que cai no átrio direito. E aí volta, tá? Então, ó, pequena circulação, grande circulação. Tá bom?
Bom, vamos falar agora sobre frequência cardíaca, depois vamos falar sobre pressão sanguínea. Muita gente confunde, né, as duas coisas. O que seria frequência cardíaca e pressão sanguínea? Aí o pessoal fala, mede aí, né, a sua pressão sanguínea. Aí a pessoa põe a mão, né, ou no pescoço ou no pulso e começa a medir, contando no relógio. Gente, isso que você está fazendo não é medir a pressão sanguínea. Isso aí que você está fazendo é medir a frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? É o número de batimentos por um período de tempo. Então, se você contar, estou batendo, né, o meu coração bateu 60 vezes por minuto. Isso aí é a frequência cardíaca, tá? Então, é a quantidade de sístoles, né, de contrações, que o coração realiza no período de um minuto, tá? Isso ele é determinado através do marcapasso natural, que é o nódulo sinoatrial, né, e depois o átrio ventricular. Coloquei nessa tabelinha aqui para vocês, só para vocês terem valores de referência do que é considerado, né, a média, o normal, e como que ela pode variar, tá? Então, ó, o que é considerado, né, uma frequência cardíaca boa? Ela é considerada, né, na faixa dos jovens aí, de 61 a 56 batimentos por minuto, tá? Isso em que condição? Em condição de repouso, em condições normais. Então, vocês sentados aí assistindo essa videoaula, se vocês medirem os batimentos cardíacos de vocês, provavelmente vai ficar nessa faixa de 56 a 61 batimentos para cada minuto, tá? Perdão. Só que elas podem variar, né? Elas podem variar bastante. Elas podem variar conforme, por exemplo, a situação. Às vezes você está, né, praticando uma atividade física, o seu coração ele bombeia mais rápido. Você pode estar com nervosismo, né? Ou durante o sono, né, esses batimentos reduzem. Então, tem variação. E tem variação também de acordo com a idade das pessoas, né? Então, olhe que quanto, né, a idade vai avançando, esses batimentos eles tendem a aumentar um pouquinho, tá? Então, tem aqui valores considerados o que seria bom, o que seria excelente e o que seria, né, abaixo da média, vamos se dizer aí ruins, tá? Nas faixas etárias de 18 a 25, 26 a 35 e 36 a 45, tá? Eu já estou aqui, ó, nessa terceira faixa aqui, tá? Existiam outras mais aqui, né? Não vai acabar com 45, tá? Mas eu pus para não ficar muito grande, né, a nossa tabela. Belezinha? Então, ó, isso aqui ele determina a frequência cardíaca, é o número de batimentos do coração por período de tempo, tá? Vamos falar aí por minuto. Agora, é diferente de a gente falar sobre pressão sanguínea. O que é a pressão sanguínea? A pressão é a força que o sangue ele faz na parede do vaso sanguíneo, nas artérias principalmente, tá? Então, quando o coração ele bombeia, ele se contrai, quando ele contrai, ele expulsa o sangue dele, né, do coração, e aí ele vai para uma artéria. Quando ele vai para a artéria, é o vaso sanguíneo que tem que suportar a maior pressão, por isso que ele é o mais calibroso também, é o mais grosso, né, é o mais que possui maior diâmetro, tá? E quando esse sangue faz essa pressão no vaso sanguíneo, nós temos que medir ela. Por quê? Porque se o sangue sair com uma pressão muito alta, ele pode ser perigoso, porque pode inclusive até mesmo arrebentar um vaso sanguíneo desse, né? Ter uma fissura desse vaso sanguíneo, né? Causando problemas aí, como AVCs, né? Infarto, essas coisas. E uma pressão sanguínea muito baixa também quer dizer que o coração ele não está, né, com muita força para bombear esse sangue e o sangue não circula então de maneira adequada pelos vasos sanguíneos. Então nós temos que ter uma pressão ideal, tá? Só que a pressão, para quem já foi medir a pressão, o médico acaba sempre dando dois valores. Então você está com 12 por 8. O que seria esse 12 por 8? Por que mede a pressão duas vezes, dois números? Ele mede por quê? Porque a pressão ela é diferente no momento da contração do coração e na hora do relaxamento. Então, esses dois valores eles são medidos durante a pressão de sístole e a pressão de diástole, tá? Então, a pressão sistólica é a pressão quando o coração está se contraindo, portanto, por isso que ela é a maior, tá? Tem mais pressão. E a pressão diastólica, ela é menor por quê? Porque é quando o coração ele está relaxado, tá? Nós dizemos que a pressão, quando ela está muito alta,
ela é pior quando ela é diastólica, quando ela estiver muito alta. Por quê? Porque é uma pressão que ela está acima do normal quando o coração tem que estar relaxado, tá? Então é a pressão que causa maiores problemas aqui, tá bom? Valor de referência para nós, coloquei aqui para vocês, ó. O que seria considerado uma pressão sistólica boa seria 120 milímetros de mercúrio, que é a unidade que nós medimos, né? Ou chamamos simplesmente de 12, mas na verdade ela é 120 milímetros de mercúrio, tá? Por 8, que seria o quê? 80 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, tá? Então a pressão na contração do coração, ela está a 120. No relaxamento está a 80. Essa seria o valor de referência normal, tá? Uma condição normal. A pressão de 12 por 8, ou 120 por 80, tá bom? Quando ela está elevada, ó, ela já vai, né, para 13, tá? Por 8. Ou então, já em hipertensão, que seriam casos, né, de doenças aí com a pessoa tem uma pressão sanguínea muito alta, né, de quase 14 aqui, ou maior que 14, tá? Por 9, que já é ruim, tá? E aí, ela tendo uma crise, né, hipertensiva, ela já é maior do que 18, tá? 18 por 12. Aí já a pessoa já está numa crise, é perigosíssimo essa pressão aqui muito alta, tá bom? Então, isso é a pressão sanguínea. O que pode afetar a pressão sanguínea? É claro, atividades físicas, né? Você está praticando um esporte, alguma coisa, o normal seria não alterar a sua pressão, tá? Altera a sua frequência cardíaca, sim, seu coração tem que bater mais acelerado, tá? Só que a força com que ele vai bater, ele teria que manter constante. Só que, eventualmente, ela pode ter um leve acréscimo, né, nessa pressão do sangue também, tá? Leve. Por quê? Porque se for muito alto, aí a pessoa está com algum problema, tá? Mas fatores podem influenciar sim e alterar a pressão sanguínea, como por exemplo, né, alimentação. Alimentação inadequada, né? Já vamos falar de um problema sobre má alimentação aqui, né? Que pode causar entupimento de veias. Excesso de sal eleva a pressão sanguínea, né? O sedentarismo, né, que é a falta de atividades físicas, também pode contribuir para a hipertensão, e até mesmo a má formação congênita. A pessoa já nasce com uma má formação dos vasos sanguíneos, que aí já tem essa pressão sanguínea mais alta por natureza, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, tá? Agora falando sobre esse probleminha que eu falei para vocês, né? A má alimentação de uma pessoa, ela pode levar a um acúmulo de gordura no interior das veias. Esse acúmulo de gordura no interior dos vasos sanguíneos, eles deixam os vasos sanguíneos mais estreitos, ó. Tá vendo aqui pelo desenho que eu pus para vocês? Esse amarelo representa então gorduras. Essas gorduras vão se armazenando no interior dos vasos e deixa, olha, muito mais fininho. Nesse momento em que ele fica fino, o sangue ele passa para cá, né, com a mesma força que ele estava vindo antes. Só que como a área mudou, agora a área é pequena, a pressão acaba aumentando, porque diminuiu, né, a área para ele passar. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, uma mangueira na casa de vocês, né, essa de lavar o quintal, e quando você aperta a pontinha da mangueira, o que você faz quando você aperta a ponta da mangueira? O jato de água ele vai sair com mais pressão. Por quê? Porque você diminuiu a área que ele tem que passar. E aí você aumenta a pressão da água que está saindo ali. É a mesma coisa aqui. Você aperta um vaso sanguíneo e acaba aumentando a pressão que o sangue faz na parede do vaso. Tá? Isso é chamado de aterosclerose. Tá? Ela está principalmente associada à má alimentação, tá? E sedentarismo, falta de atividades físicas. Só que um outro problema com um nome muito parecido é chamado de arteriosclerose. Antes era aterosclerose, agora é arteriosclerose. A arteriosclerose ela está relacionada a pessoas com idade avançada, tá? Até mesmo a tendência genética, né? Então, à medida que, né, o nosso corpo vai envelhecendo, nós vamos perdendo flexibilidade, né, de tudo, né, da pele, de músculos e de vasos sanguíneos, tá? A perda de elasticidade dos vasos sanguíneos deixam eles menos elásticos, então eles se deformam menos de acordo com a movimentação de sangue. E isso faz com que a pressão sanguínea também aumente, tá? Então, nesses dois casos, apesar deles terem origens diferentes, características diferentes, mas eles podem levar a aumentos de pressão arterial, tá bom?
Os dois são perigosos também, tá? A aterosclerose, né, hoje em dia, pelo nosso hábito de vida, é o que tem causado mais problemas aí. Aqui eu pus para vocês porque muitas pessoas também me falam sobre a tal ponte de safena. Acho que vocês já devem ter ouvido falar também sobre ponte de safena. Aí fala, fulano de tal teve um problema lá no coração e teve que fazer uma ponte de safena. Quando ocorre, por exemplo, a aterosclerose, então ó, aqui está representando para nós, nessa figura aqui do coração, uma veia que está causando um entupimento, né, desse vaso sanguíneo por acúmulo de placas de gorduras. Então, uma aterosclerose. E o sangue ele pode parar de circular para cá. Essas veias aqui, chamadas de coronárias, elas que abastecem o coração de sangue, né? Ou seja, o coração ele não retira o sangue, né, do própria cavidade ali do átrio e ventrículo para nutrir ele. Ele também é nutrido por veias e artérias, né? E esses vasos sanguíneos são chamados de coronárias. Só que esses vasos sanguíneos que levam oxigênio e nutrientes, eles também podem entupir aqui. Se eles entopem, não leva nutrientes aqui para o coração e ele para de funcionar, causando um infarto, tá? Então, quando começa a entupir, aí o médico que ele faz? Uma das estratégias, né, era muito feito antigamente, hoje, né, graças a Deus pelo avanço da medicina já diminuiu um pouco, né, essa quantidade de cirurgias, mas é uma cirurgia que era muito eficaz, chamada de ponte de safena. Ele fazia um canal, né, que ele comunicava, né, uma extremidade e a outra, pulando essa passagem interrompida. É como se, por exemplo, você está indo por uma estrada e a estrada está interditada. Quando a estrada está interditada, eles criam um desvio para você pegar, né, para contornar essa parte interditada. É isso aqui que ela é feita. Interditou uma parte do vaso sanguíneo, cria um desvio aqui. Esse desvio ele é feito com um pedacinho de um vaso sanguíneo chamado de safena. Ele é retirado da perna. Então, o que, que o médico faz? A pessoa que precisa fazer essa cirurgia, ele vai na perna dessa pessoa, retira um pedacinho dessa veia safena, que é uma veia muito longa, né? É lógico que ele costura ela depois de volta aqui. Ele só retira um pedacinho. Esse pedacinho, agora ele faz uma cirurgia no coração da pessoa e liga a ponta onde estava aqui, ó, interditado, né, pela placa de gordura, e liga, né, na outra parte dando a volta. E agora o sangue, ele circula por essa ponte que ele fez aqui, tá? Por isso que ele faz um desvio em forma de ponte com a veia safena, chamada de ponte de safena, tá bom? Tem algumas pessoas que têm uma, duas, três, né? Pode ser feita de acordo com a quantidade de veias que são, né, que estão obstruídas aí, ok? E aqui, para a gente finalizar, eu coloquei para vocês algumas outras doenças que estão ligadas ao sistema cardiovascular. A hipertensão eu já falei bastante para vocês, que seria uma elevação da pressão arterial causada por vários motivos, né? Por tendências genéticas, por má alimentação, por sedentarismo, por má formação de vasos, tá? O infarto agudo do miocárdio, quando ele começa a interrompe a passagem de sangue, tá? E aí você tem uma morte de um pedaço do tecido do miocárdio, né? Ele morre, uma parte do tecido, é o infarto. Doenças de válvulas, então as válvulas, né, que impedem o refluxo de sangue do ventrículo do ventrículo para o átrio, tá? Aquelas válvulas, elas podem porventura, né, por algum problema não funcionar direito, tá? Então você tem um problema de refluxo de sangue, né? Inclusive existe até cirurgias para se fazer a troca dessas válvulas, mas é uma cirurgia bem complicada e bem invasiva, né? Doenças cardíacas congênitas, então é por conta de uma má formação, isso aqui a pessoa durante o desenvolvimento embrionário, ela tem algum problema durante a formação e aí ela nasce com esse problema, tá? Endocardites, que seria uma inflamação no endocárdio, né, que é a camada mais interna do coração, o revestimento interno. Geralmente elas são causadas por inflamações bacterianas e a pessoa pode tratar com o uso de antibióticos, se diagnosticado com antecedência, tá? Mas são muito perigosas e várias pessoas, né, morrem por conta disso, né? Tem doenças bacterianas aí, né, que a pessoa pega na boca, por exemplo, por causa de um dente, né? E essas bactérias elas podem, né, ir parar no coração, causando uma endocardite, tá? Arritmias cardíacas, quando a pessoa tem problemas, né, naqueles nódulos sinoatrial, né, e sinusal.
que aí eles não conseguem determinar um ritmo cardíaco, né, correto. Então o batimento ele tem uma arritmia, ele bate fora do compasso, né, não é aquele tum-tum, tum-tum. Miocardite seria também uma inflamação no miocárdio, que seria, né, a camada intermediária ali do coração, né, formada por músculos. E os tumores no coração, né, que aí é o tal do câncer, tá? Causando tumores, tudo bem? Alguns problemas relacionados aí à saúde do nosso coração. Certo, minha gente? Então deixo o recado aqui para vocês sempre tomarem cuidado em relação ao coração, à nossa saúde, tá? Praticando atividades físicas, exercícios físicos aí, né, com frequência, cuidando também da nossa alimentação. Belezinha, minha gente? Então termino a aula por aqui. Um forte abraço para vocês e aguardo vocês numa próxima. Até mais.